Bom dia. Nós vamos iniciar a mensagem da parte de Deus para a comunidade presbiteriana da Zona Norte, com as suas igrejas irmãs, Socorro, Toledo, e queremos deixar uma mensagem de fé e de esperança. Queremos levar como texto, como tema da nossa palavra nessa manhã, o seguinte tema: o amor incondicional de Deus no Pentecoste. E nós vamos, antes da leitura, fazer uma oração, lembrando-nos das famílias que nesse momento têm perdido os seus entes queridos para o Covid-19. Pai amoroso e bondoso, oramos para que o Teu Espírito Santo nos dirija nesta manhã, que o Teu Espírito Santo coloque palavras nos nossos lábios, que exaltem a Tua grandeza. Oramos para que os receptores da Tua palavra, aqueles que o Senhor tem chamado para si, aqueles que fazem parte da Tua eleição, da Tua aliança, eles possam, Senhor, serem confrontados com a palavra desta manhã e possam, Senhor, seguir rumo à vitória, Senhor, no Evangelho. Oramos pelas famílias que sofrem, as famílias que vivem a perda dos seus entes queridos. Oramos pelos médicos e todos os envolvidos, Senhor, na cura, no trabalho, para trazer a cura e a maneira, Senhor, como nós viveremos depois dessa pandemia. Oramos pelos nossos governantes, oramos pelos cientistas e nós o fazemos no bondoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, como introdução do texto que nós queremos falar sobre o amor incondicional de Deus no Pentecoste, nós vamos utilizar o capítulo 2 do livro de Atos. Nós queremos lembrá-los, queremos introduzir a mensagem lembrando da situação da igreja primitiva. A igreja do livro de Atos, ela não detinha poder político. A igreja do livro de Atos, tão pouco, gozava de um status social que a tornasse melhor, pudesse fazer dela algo que agregasse as pessoas pelos valores do sentido da época, ou do sentido dos nossos dias. A igreja do livro de Atos, a igreja primitiva, ela não detinha grandes propriedades, ela não tinha dinheiro. A igreja, ela apesar de todas estas questões que hoje são tão importantes, nós olhamos no mundo ocidental, olhamos na nossa pátria, igrejas com tanto poder político, se aliando e buscando as benesses que estar próximo do rei traz. Nós olhamos então e comparamos com a igreja daquele tempo inicial, e vemos que a igreja, ela lá no livro de Atos, lá no início, lá no seu nascedouro, ela tinha apenas a inspiração, o poder e a mensagem do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem conduzia o povo para Deus. E pode ser que nos nossos dias nós venhamos a pensar que já não precisamos de ter poder, precisamos de dinheiro, precisamos de propriedade, precisamos de título, precisamos de reconhecimento público, precisamos de rádio, televisão, precisamos de internet. Pode ser que a igreja, no presente momento, olhe para essas ferramentas como o essencial, mas o que nós precisamos, na verdade, ao fazermos a leitura, é o poder do Espírito Santo. E esse poder que estava lá no início da igreja, ele continua nos dias atuais. É só nós, como igreja de Cristo, buscarmos a direção do Espírito Santo, porque ele está à disposição da igreja. Atos nos ajuda a entender o Espírito Santo mediante o registro de experiências da vida da igreja. E nós vamos elencar dois
momentos em que a igreja é tocada pelo Espírito Santo. A igreja, no ponto 1, eu queria destacar a igreja esperando pelo Espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem eram essas pessoas que estavam reunidas? Provavelmente os 120 que estavam no cenáculo quando foram batizados pelo Espírito Santo, mais os 12 discípulos, porque aqui diz que estavam todos reunidos, os 12 discípulos preparados num momento de uma festa judaica, e é o momento em que a igreja espera a vinda, a descida do Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui para as festas judaicas, nós vamos ver que Moisés, 1500 anos antes de Cristo, tinha instituído as festas. A primeira delas, esta festa de Pentecoste, que eles aqui estavam comemorando nesse dia, quer dizer a festa do Penta. Penta é o número 50, então 50 dias mais um depois